Segundo a tradição, que dia é hoje? Vai falar para mim que é domingo. Que dia é hoje? Domingo do quê? O que é o domingo de Ramos? Pode falar, gente. Não é porque é sermão que a igreja não pode participar, viu? Aqui é um pouco diferente. Oi? Entrada de Jesus em Jerusalém. O que aconteceu naquele dia? As pessoas jogavam o que no chão? Jogavam os ramos, folhas, palmeiras, né? Alguns estendiam até as próprias vestes. E ali, então, reconhecendo Jesus como Messias. Isso aconteceu 4 dias antes de Jesus morrer. 4 dias. Então, já é chamado dia Domingo de Ramos. 4 dias. E se Jesus morreu numa sexta, a conta não vai bater muito. Mas nós não vamos falar muito isso aqui hoje, que não é nem o propósito do nosso encontro, né? Como que Jesus disse que nenhum sinal seria dado senão do profeta Jonas, que ele ficaria 3 dias e 3 noites no coração da terra, e Jesus então morre numa sexta-feira, ressuscita no domingo, dá 1 dia e meio. Ou Jesus mentiu, ou quando ele falou 3 dias e 3 noites, ele não quis dizer exatamente isso. Mas nós precisamos entender o que aconteceu ali. O que aconteceu quando aquele momento em que o Senhor Jesus entrou em Jerusalém montado no jumentinho, e o que isso exatamente significa? O que será que é isso? Uma outra coisa para nós pensarmos é lá no livro do Êxodo, quando o Senhor institui a festa da Páscoa, Êxodo no capítulo 12, ele fala: cada família tomará para si um cordeiro, e esse cordeiro tem que ser sem defeito, sem mácula, macho, de 1 ano. E no crepúsculo da tarde, no 14º dia, ou seja, 4 dias depois que aquele cordeiro era separado, ele tinha que ser imolado. E no crepúsculo da tarde, então tocaria-se um chofar, uma trombeta, e esse cordeiro seria imolado ao pôr do sol. 4 dias em que o cordeiro tinha que ficar isolado, sendo examinado para ver se de fato não havia nenhum defeito nele, e esse cordeiro seria imolado. Tudo isso que nós vimos é uma pré-figura, ou uma sombra da vinda do Senhor Jesus. 4 dias depois em que o Senhor Jesus vai entrar em Jerusalém, montado num jumento, 4 dias depois é que ele é crucificado, colocado numa cruz, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há muitas profecias messiânicas, e nós estamos estudando isso na sala do Aprendei de Mim, começamos na semana passada e vimos um pouquinho hoje. Das mais de 300 profecias, se formos olhar com calma do Antigo Testamento, são 74 mais ou menos diretas, e desmembrando nós temos mais de 300 informações sobre a primeira e segunda vinda de Jesus. E na nossa sala nós vimos apenas 13, em 2 aulas de 50 minutos, dá mais ou menos, deu para, surfando, né, Marcão, nós conseguimos 13. Que ele seria semente de mulher, Sem, Abrão, Isaac, Jacó, seria de Judá, que ele seria de Israel, que ele seria profeta semelhante a Moisés, que ele nasceria em Belém, nasceria de uma virgem, seria traído por 30 moedas, seria crucificado. 13 informações sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. E uma dessas informações eu gostaria de ver com os irmãos hoje, apenas uma delas. Uma das mais de 300 credenciais que mostram que o Senhor Jesus cumpriu todas elas, sem deixar uma sequer para trás. E há algumas por vir ainda, que ele vai reinar sobre toda a terra. Nós vamos ver que ele viria 2 vezes. Tudo isso está previsto no Antigo Testamento. E que quando o Messias viesse, ele teria que cumprir todas elas. Eu tenho dito aqui, temos dito nas nossas aulas, temos dito em vários lugares, que a fé, ela não é ignorante. A fé, ela não é desprovida de lógica, de inteligência. Para muitos, fé simplesmente é um mergulho no escuro. Eu vou mergulhar, vamos ver se Deus me segura. O que é fé? É um sentimento, é uma coisa que eu sinto, e é um sentimento positivo, e que tudo vai dar certo. Tá, mas o que é fé? Ah, fé é uma coisa, né? Uma coisa boa. É um sentimento de que as coisas podem melhorar. Tá, mas isso para mim é positivismo, é confissão positiva, qualquer nome, mas fé não é isso.
A Bíblia define fé em Hebreus capítulo 11, versículos 1 e 2, da seguinte maneira: fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. A palavra certeza e a palavra convicção estão atreladas à palavra fé. Convicção, certeza, lógica. A fé não é ignorante. A fé no Senhor Jesus Cristo não pode ser um salto no nada. Não pode ser, eu vou me jogar, Jesus, me pega aí. Nós estamos em 2017. Que dia é hoje? 9 de abril de 2017, DC, depois de Cristo. E os historiadores já estão querendo tirar o depois de Cristo e colocar era comum, ou da nossa era. Antigamente era AD, Anno Domini. Dia 9 de abril do ano do nosso Senhor Jesus Cristo. Só o calendário já mostra que ele veio. Os lugares que ele andou existem. A arqueologia prova que ele existe. Uma vez eu falando sobre isso, um aluno disse para mim assim: mas isso é impossível, eu não vi. E eu disse para ele: quem prova para mim, e eu vou transportar isso para a realidade agora. Rodrigo, quem prova para mim que você não dormiu na igreja, mas que você veio de casa? Eu não vi. Existe alguma evidência que prova que o Rodrigo não dormiu aqui, mas ele veio da casa dele? Tem, quais são? Me ajuda aí, gente. Alguém viu o Rodrigo chegar aqui hoje, de carro? Ó, 2 testemunhas. Viram você chegar, viram você parar seu carro e entrar aqui. Mas há outras evidências. Eu abracei o Rodrigo, senti um cheirinho de perfume, falei, ele tomou banho. Ele passou em casa, ele não dormiu aqui de ontem para hoje. Porque até onde eu escondo os meus perfumes, ele não vai saber. Então eu tenho outra evidência de que ele passou em casa. Se eu ligar para a esposa dele, ela vai falar: não, eu vi ele sair de casa, ele passou lá. Deu para entender? Nós temos algumas evidências. Eu não tenho prova científica que Jesus existiu, mas eu tenho evidências fortes de que ele existiu. Os lugares estão lá. A arqueologia mostra que ele andou lá. Nomes que não tinham nada a ver com ele, mas tem pela história, foram cunhados em pedras, como o nome de Pilatos, de Tibério César. Que interessante. A cidade de Belém existe. A tumba vazia está lá. O jardim onde foi colocado existe. Um jardim de um rico, bem do lado do Monte do Calvário, ainda existe. Então existem provas em que mostram que esse homem existiu. Mas eu queria me ater a apenas uma delas. E uma delas que tem lições extraordinárias para a nossa vida, para a nossa prática aqui. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, pedindo compreensão da Tua palavra, pedindo compreensão para que Tu fales, para que possamos entender a Tua vontade. Oramos em nome do Senhor Jesus, clamando para que Tu nos esvazies de nós mesmos e nos encha, Senhor, com as Tuas coisas. Eis-nos aqui, Senhor, para aprender de Ti, somente de Ti, em nome de Jesus. Amém. Bom, são várias credenciais no Antigo Testamento. Eu quero me ater a apenas uma. Zacarias, capítulo 9. Zacarias 9. Já que hoje é chamado Domingo de Ramos, eu queria trabalhar com os irmãos. Zacarias 9, 9. Apenas essa daí. E nós vamos passear um pouquinho pela Bíblia, alguns textos correlatos aqui a este evento. Zacarias 9, 9. Vamos ler todo mundo junto esse versículo? Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí, vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Vamos lá? Vamos falar mais uma vez agora com convicção?
Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí, vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Eu quero ouvir só as irmãs falando agora, vamos lá. Os varões, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Estamos quase decorando, agora everybody together juntos, vamos lá. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí, te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Será que vocês conseguem falar sem olhar? Mas o texto diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Isso é um cântico. Isso aqui era uma profecia que falava de um cântico. Lembra quando Davi voltou, quando ele matou Golias? Tinha um gigante lá, um homem muito grande. Davi vai lá e passa a espada na cabeça do Golias, depois jogar uma funda na cabeça dele. Aliás, tem uma reportagem na Discovery, que foi muito interessante, sobre o poder de uma funda. Vocês sabiam que existe hoje campeonato mundial de funda, igual Davi fazia? E o campeão mundial de funda foi desafiado pela Discovery para fazer, então, o trabalho de uma funda, se aquilo de fato derrubava Golias. E a força do impacto, eu não sei, eu não sou engenheiro, mas era em joule, acho que era joule, a força do impacto. Né? Então o campeão mundial pegou e jogou, ele acertou um ferro na segunda tentativa, e ele falou assim: a força que uma pedra tem, foi impactada ali naquele ferro, eles puderam medir o impacto, era semelhante a um tiro, dava para matar uma pessoa na hora. Então, provavelmente, Golias já caiu morto e Davi terminou o serviço cortando a cabeça dele para fora. E quando, então, Davi volta com Saul para Jerusalém, as meninas começam a cantar. Né? O que elas começavam a cantar? Saul matou 1000, Davi matou 10.000, ei, Saul matou 1000, Davi matou 10.000, ei, cada vez mais alto, e Saul ficou bravo. Ficou enciumado. Esse era um cântico de vitória. Quando eles voltavam das batalhas, Jerusalém cantava. E aqui Zacarias está falando, no meio à tribulação, no meio à dificuldade de Israel, o seguinte: alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Pode cantar. O teu rei vem aí. E eu vou ler na minha versão. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, rico, poderoso, num cavalo branco. Isso está escrito aí? Interessante. Nós lemos lá o Evangelho de Lucas, quando Jesus entra em Jerusalém. Talvez na tua Bíblia esteja assim: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém acontecerá em Apocalipse capítulo 19. É futuro, nunca aconteceu. A entrada de Jesus em Jerusalém, ela foi humilde, num jumentinho. É verdade que era 0 quilômetro, nenhum homem havia montado ainda, ele foi o primeiro. Mas num jumentinho, e a minha versão diz assim: humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Lá no Evangelho de Mateus, nós lemos hoje de manhã, os discípulos vão pegar o jumentinho lá. E a Bíblia diz que foram 2 animais. Talvez você em filme tenha visto Jesus entrar lá num jumentinho só. Era um jumentinho que estava na companhia da mãe. E a Bíblia diz que Jesus entra e os 2 animais vão. Está lá no Evangelho de Mateus, leia lá com muito cuidado. E Jesus entra naquela cidade, montado num jumentinho. E como nós lemos em Lucas, quando ele avista a cidade, ele chora. Ele chora.
E diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes vos quis juntar, como uma galinha junta seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não o quisestes. Não me vereis mais, até que venhais a dizer: Baruch haba b'Shem Adonai, bendito o que vem em nome do Senhor. Lá em Lucas, o Senhor Jesus arremata dizendo: virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e não ficará sobre ti pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jerusalém foi sitiada, e hoje nós vimos na aula aqui de manhã com Andréia a história de Neemias. Neemias é usado pelo Senhor para justamente reconstruir os muros de Jerusalém. E Daniel capítulo 9 diz que desde a saída da ordem para reedificar e restaurar Jerusalém, nós teríamos um determinado período de tempo, 69 semanas de anos. E isso aconteceu, os judeus tinham dia certo para Jesus entrar lá. E quando Jesus vê a cidade, ele chora, e aí ele constata em Lucas, eles não reconheceram a oportunidade da visitação do Messias sobre eles. Zacarias 9:9 diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei. A primeira informação que nós temos aí é que esse que montaria um jumentinho era o rei de Israel. Melech, Deus, rei de Israel. Mas logo em seguida nós lemos justo e salvador. Coloque o seu dedinho aí. Vamos ler um texto correlato lá no livro de Isaías. Algumas páginas para trás. Deixa eu só achar o versículo aqui que veio à minha mente agora. Deixa eu ver se é o 44. Vamos ler o 42. Isaías 42. Versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já passaram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Versículo 8 diz que meu nome é o Senhor, a minha glória não a darei a outrem, nem a minha honra as imagens. Capítulo 43, versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou eu mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum Deus haverá. Isaías capítulo 44. Versículo 6. Assim diz o Senhor. Quem é o Senhor? A Bíblia fala que Ele é Rei de Israel, seu Salvador, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim? Esse que anuncia as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, não temais. Acaso desde aquele tempo não vô-lo fiz ouvir, não vô-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu
conheça. E ainda no capítulo 45, versículo 15. Verdadeiramente tu és Deus misterioso, o Deus de Israel, o Salvador. O Deus de Israel é Rei. O Deus de Israel é Salvador. Ele é o primeiro, Ele é o último. E ele diz mais no versículo 21. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem te fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo anunciou? Porventura não eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu. Presta atenção. Deus justo e salvador não há além de mim. Presta atenção. Deus justo e salvador não há além de mim. Zacarias 9:9. Vamos voltar lá. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei. Bom, mas quem é o rei de Israel? Conforme nós lemos lá em Isaías. Quem é o rei de Israel? O Senhor. O Senhor. Não, Isaías não fala Jesus. Quem fala? Que é o Senhor, é Jeová. O Senhor. Justo e salvador. E ele faz uma pergunta lá em Isaías capítulo 45. Há Deus justo e salvador além de mim? Não há nenhum Deus justo e salvador que não seja eu. E a Bíblia diz que o rei que é justo e salvador é Deus. E que humilde entraria montado em Jerusalém, montado num jumento. Eu pergunto, o que é que eu fiz para que Deus montasse um jumento e entrasse dentro da cidade de Jerusalém? Deus se fez homem e habitou entre nós. Aquele que é Senhor do universo, aquele que é o Senhor da Jerusalém celestial. E a palavra Jerusalém em hebraico tem sentido de dual. Haim em hebraico é dois. E Yerushalayim, duas Jerusalém. Haim, vida. A Bíblia fala em duas vidas. Você pode ter duas vidas. Uma aqui e uma com o Senhor lá em cima. Ou não. Jerusalém, duas. Aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que é Senhor do universo, um dia se fez homem e entrou em Jerusalém montado num jumento. E hoje de manhã nós falávamos isso. A única texto na Bíblia que fala que o Senhor precisou de alguma coisa foi de um jumento. Solte o jumento, por quê? O Senhor precisa dele. Interessante que o Senhor precisou de um jumento, mas não precisa de mim nem de você. Interessante. E ele se faz homem, pisa aqui, anda entre nós e vai entrar em Jerusalém montado num jumentinho. E a Bíblia diz que aquele que entra montado em Jerusalém num jumentinho é Deus, ele é rei, ele é justo e ele é salvador. Natália, é agora. Eu já mostrei essa foto no acampamento para os jovens, eles gostaram. Foi a Magda que me mandou. Eu não sei porquê, mas vale a pena a gente olhar. Esse aqui é um Uber do Ceará, olha lá. É um jumentinho, é um jeguinho. Por que vocês deram risada? Triunfal, né, gente, a entrada em Jerusalém? Será que foi triunfal mesmo? Acho que não. E no hebraico é interessante, não é nem humilde a palavra, é pobre. Alegra-te, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, pobre. Ele era pobre, o jumento foi emprestado. O cenáculo foi emprestado. Humilde, pobre, ele entra em Jerusalém. Num jumentinho. E ele vai então, pelo Monte das Oliveiras, olhar para a cidade de Jerusalém. E a vista de Jerusalém, hoje, do Monte das Oliveiras, é esse aqui. E por aquela porta o Senhor Jesus entra, montado num jumento. Mas fora da cidade, ele é aclamado Messias. Dentro da cidade, não.
Olha lá em Lucas. Fora da cidade, o povo começa a falar: bendito que vem em nome do Senhor. E aquele que está montado num jumentinho, cuja sela não era uma sela dourada, não era uma sela de um rei, ele não tinha vestes talares, ele tinha uma túnica simples, costurada de alto a baixo, que depois vai servir de aposta para os seus algozes. Então eles improvisam com panos, com capas, uma sela, e Jesus monta, e ajudam ele a montar. E conforme ele vai descendo o Monte das Oliveiras, as pessoas então vão estirando as suas capas, colocando então aquelas folhas de palmeiras para que ele passasse ali. E eles começaram a gritar: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. E Hosana, ou a palavra Roshaná, ela pode significar salva-nos. E os fariseus ficam bravos. O que é isso que eles estão falando? E o Senhor Jesus Cristo disse: se eles não clamarem hoje, as pedras vão clamar. Porque hoje é o dia que está previsto lá pelo profeta Daniel, no capítulo 9. E também Neemias construiria os muros da cidade para que Jesus passasse por ela. E ele vai passar por esse portão aí, o chamado Portão Dourado. Agora segura a tua Bíblia aí, o texto aí. Eu convido você a ler um texto comigo, está lá em Ezequiel 44. Segura aí, tá? Ezequiel 44. Vamos ler o versículo 1 e 2. Gente, isso aconteceu diante dos seus olhos. Você está vendo a foto aí. Então, me fez voltar. Eu estou em Ezequiel 44, 1. Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, o qual estava fechada. Disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso permanecerá fechada. A única menção em que a glória de Israel passou por essa porta foi quando o Senhor Jesus passou por ela montado num jumentinho, cria de jumenta. A única menção. Pelo contrário, o livro de Ezequiel, se você ler os primeiros capítulos, a glória do Senhor está no templo, a glória do Senhor sai do templo, Ezequiel cava, vê tanta iniquidade, tanto pecado, a glória sai do templo totalmente, a glória de Deus passa pela porta, a glória de Deus vai para o Monte das Oliveiras e a glória de Deus vai para o céu. Tamanho era o pecado de Israel. O Senhor Jesus faz o caminho exatamente inverso. Ele se faz homem, passa num jumentinho pela porta, para que o seu sangue seja aceito no Santo dos Santos. E um sultão muçulmano mandou fechar essa porta. Até hoje ela está fechada. Eu vi. A Eunice caiu, mas viu. Viu? Está fechada. E ainda não obstante colocou um cemitério ali, para que nenhum judeu chegue perto. Mas não adianta colocar nada ali. Porque lá em Apocalipse 19, nós lemos que ele virá com poder e glória. Na sua coxa tem o nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Julga e peleja com justiça, da sua boca sai uma afiada espada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. De Jerusalém sairá a lei, de Sião sairá a sua lei. Quantas vezes você cantou isso? Leão de Judá, né? De Sião sairá a sua lei. Isso é futuro. O Senhor há de reinar. Ele é o Senhor. Ele adentrou as portas da cidade. Mas eu queria dizer algo que agora tem a ver com você e comigo. Volta lá.
No alto daquela cidade, daquela porta, tem 2 arcos. Uma está escrita misericórdia. No outro arco está escrito graça. Jesus vai entrar na cidade e passar pelas portas da misericórdia e da graça. Por quê? Com uma mão, ele condena. Ele é justo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Já não há quem faça o bem, já não há nenhum sequer. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, já não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Porque o salário do pecado é a morte. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas com a outra mão, ele ama. Com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Misericórdia significa não dar o que você merece. Misericórdia é clemência. Você merece. Mas eu não vou te condenar. Mas talvez você reclame, bom, absolver um assassino, um pecador, um ladrão, sem ele pagar o preço é injustiça. E de fato é. Alguém sofreu a justiça. E amar simplesmente sem praticar a justiça significa corrupção. Como é que eu vou absolver alguém e ainda vou amar essa pessoa? O Senhor é tão Deus, tão poderoso, que Ele foi capaz de aplicar a sua justiça ao pecador. E o lombo do Senhor Jesus Cristo levou toda a ira de Deus, todo o cálice da ira de Deus, o nosso pecado, porque Ele amou o mundo de tal maneira. Quando o Senhor Jesus Cristo entra em Jerusalém, quando Deus vivo, Emanuel, o Filho de Deus, que é Deus encarnado, entrou em Jerusalém, montado no jumentinho, ele entra na história humana oferecendo a sua misericórdia e a sua graça e passa pelo portão. E esse portão está fechado. Mas Jesus Cristo é a porta. Ele disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. A porta ainda está aberta. Mas há de chegar o dia em que a glória de Israel se manifestará a todo mundo. Por que essa porta ficou fechada? Porque a glória de Deus passou por ela. A glória de Israel passou por ela. Deus se manifestou nesse mundo com o nome de Salvador. Com o nome de Deus Salvador. Humilde num jumentinho. Se nós olharmos o versículo 10 de Zacarias 9, eu pedi para você não desmarcar. Se você desmarcou, não era para desmarcar. Não faça como eu que desmarquei. 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vinha o teu rei, justo Salvador, humilde, montado num jumentinho, cria de jumenta. Olha o 10. Destruirei os carros de Efraim, e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele, quem é esse ele? O rei justo Salvador, que é Deus, que montou um jumentinho e entrou em Jerusalém. Ele anunciará a paz às nações. Fala-se tanto em paz. O presidente americano lá resolve, então, vou bombardear a Síria, vamos lá. Agora vamos estacionar o nosso porta-aviões perto da Coreia do Norte. Gosta de uma emoção, né? E o mundo começa a ficar apavorado, clamando por paz. Quem que vai anunciar a paz às nações? Jesus Cristo, gente. Sem Jesus Cristo não tem shalom. Sem Jesus Cristo não tem paz. Não tem paz dentro da tua casa. Não tem paz na tua vida. Não tem paz no seu casamento. Não tem paz nos seus relacionamentos. Sem Jesus Cristo não tem. Não tem nada. Sem Jesus Cristo não tem paz no mundo. Você pode declarar o que você quiser, não vai mudar nada.
É necessário que Israel olhe para cima, é necessário que a igreja todo dia se coloque diante daquele que é o príncipe da paz, todos os dias. Porque sem Jesus não tem paz, olha aí, ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o Eufrates até as extremidades do Ipiranga, gente. Toda a terra verá a sua glória. Ah, mas isso não é literal, isso não vai acontecer. Então o 9 você também descarta, porque o 9 foi bem literalzinho, o 10 tem que ser também. O Senhor não muda, Ele tem que estender o seu domínio de mar a mar, e toda língua confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai, amém. E você? Já passou pelo portal da misericórdia e da graça? Porque Jesus adentrou a história nos portais da misericórdia e da graça para te oferecer salvação. 4 dias depois, Jesus Cristo foi crucificado. Experimentado, assim como aquele cordeiro, ele foi imolado. Não foi numa sexta, mas ressuscitou num domingo, no primeiro dia da semana. E ficou 3 dias e 3 noites no coração da terra. E o Senhor não deixou que o seu corpo visse corrupção. Ele venceu a morte, está vivo pelos séculos dos séculos. Você já passou pelo portal da graça, que é Jesus? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Se já passou, adentre mais ainda na comunhão com o seu Senhor. Conheça, Jesus Cristo é tudo o que temos. Acabou. Deus abençoe. Lições num domingo de Ramos. O que é isso? Pura tradição. Mas Jesus entrou em Jerusalém montado num jumento. Simples. Muito simples, porque quis salvar você. Você é dele? Nós vamos cantar isso. Que ele é o amor maravilhoso que do céu desceu para nós. Cheio de graça e de verdade. Vimos nele a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Deus abençoe.